Bom dia, pessoas aí dos primeiros anos do integral. Hoje eu vou corrigir, vamos fazer a correção da atividade, da última atividade, sobre Atenas, né? Vamos fazer aqui a correção, as questões super fáceis, né? Vamos aqui à primeira questão. Vamos lá, em relação à sociedade ateniense. Em relação à sociedade ateniense, marque a alternativa verdadeira, né? Vamos a cada alternativa. Letra A era formada pelos cidadãos que possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais cargos políticos. Pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, e pelos escravos que não possuíam direitos políticos. Letra B era formada pelos metecos, que possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais cargos políticos. Pelos cidadãos, homens livres, que pagavam impostos e que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E pelos escravos, que possuíam direitos políticos. Letra C era formada pelos cidadãos, que não possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade, pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao comércio e artesanato, e pelos escravos que não possuíam direitos políticos. Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver democracia, que grande parte da população poderia ocupar os principais cargos públicos. Os metecos, por exemplo, tinham acesso às terras e possuíam um grande prestígio social. Os cidadãos eram considerados ricos, mas aceitavam a participação popular no governo da cidade. Então, pessoal, falando de Atenas, né? Atenas, ela tinha os eupátridas, que eram os bem-nascidos, tinha os metecos e tinha os escravos. O que acontece? Essa última questão, Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia? Sim, né? A letra D. Vamos começar pela letra D, analisar. Em que grande parte da população poderia ocupar os principais cargos públicos? Aí a gente já pode, né, detectar aqui um erro, porque os cidadãos, eles tinham, independente do poder aquisitivo, realmente eles poderiam ocupar cargos, ok, mas não era a maioria da população. A maioria da população era formada por homens livres que não tinham participação política, por escravos e por mulheres. Eles ficavam de fora da democracia grega. Então, essa letra D, só nesse ponto, a gente já pega o erro. Os metecos, por exemplo, tinham acesso às terras e possuíam grande prestígio social. Aqui já é outro erro. Os metecos, eles se dedicavam ao comércio, eles não tinham terra. Quem tinha terra eram principalmente os eupátridas. Então, essa letra D está toda incorreta. Letra C era formada pelos cidadãos que não possuíam privilégios políticos. Só aqui você já elimina a questão. Era formada pelos cidadãos que não possuíam privilégios políticos? Não, os cidadãos possuíam privilégios políticos, né? Era uma democracia direta. Letra B. Era formada pelos metecos, que possuíam privilégios políticos e econômicos. Não, os metecos, eles eram comerciantes, eram homens livres, talvez tivesse algum que fosse rico devido ao comércio, mas não tinha privilégio político. Então, essa letra B também está descartada e sobraria aí a letra A, né? E sobra, na realidade, a letra A, que é a alternativa correta, né? Era formada pelos cidadãos que possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade, concentrando as terras, né? E ocupando os principais cargos políticos. Pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e se dedicavam ao comércio. Eles eram homens livres, os metecos, né? Que se dedicavam ao comércio, mas que não tinham direitos políticos. E que se dedicavam ao comércio e artesanato. E pelos escravos que não possuíam direitos políticos, né? Não possuíam direito algum, era apenas
um objeto, enfim, dos seus senhores. Então, aqui, essa primeira questão é letra A. Vamos para a segunda questão. No quinto século a.C., Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado. Marque a única alternativa que condiz com a organização política e econômica ateniense. Vamos lá. Letra A. O quinto século, ela emergiu como uma proeminente cidade-estado, né? Creio que foi o século de Péricles. Vamos lá. O modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna, uma sociedade escravocrata onde mulheres nada decidem, só homens com posses é quem podem votar e ser votados. Não pode ser mesmo aceita como democracia. O modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna? Não, é uma criação da antiguidade, né? Da antiguidade clássica. Então, você tem que estar atento, né, às pegadinhas que, enfim, o modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna. Você já mata a questão. E no final, a questão não, a alternativa. E no finalzinho dela, que diz que não pode ser aceita como democracia, claro que pode. Claro que tinha suas limitações, né? Não era perfeita, né? Idealizada. Dentro daquilo que ela se propunha ser democracia, ela era uma democracia bem pujante, né? Uma democracia bem desenvolvida. Claro que para o nosso olhar hoje, porque ficava de fora mulheres, escravos, né, e estrangeiros, né, que eram os metecos, a gente pode, né, fazer uma análise, pô, mas esse pessoal, né, era, enfim, discriminado, mas dentro da proposta, qual era a proposta da democracia ateniense? Que os cidadãos seriam homens do sexo masculino, seriam do sexo masculino, nascidos em Atenas e maiores de 21 anos. Dentro desses critérios, a pessoa podia ser pobre, ser rico, não importava. Ela seria considerada cidadão. Então, assim, não é uma criação da era moderna. Então, a letra A está descartada. Letra B. Atenas não conseguiu fazer crescer o comércio terrestre e marítimo, mesmo tendo desenvolvido seu sistema político-democrático. Essa parte aqui primeira, pessoal, da questão, você tem que estar atento, e eu já falei isso em sala de aula, que fazendo um contraponto entre Esparta e Atenas, o que é que acontece? Esparta foi fundada pelos dórios no interior da península do Peloponeso. Então, Esparta não tinha contato com o litoral, vamos dizer assim. Atenas foi fundada pelos jônios, na península da Ática, no litoral, e por não ter muita terra fértil, se dedicou ao comércio marítimo. Então, quando você lê esse início da questão sabendo, tendo esse conhecimento, você já descarta essa letra B. Atenas não conseguiu fazer crescer o comércio? Conseguiu. Terrestre e marítimo. Conseguiu marítimo, enfim, essa letra B descartada. Letra C. A formação de uma economia escravista contribuiu para o florescimento da civilização urbano-democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhes tempo para se dedicarem à vida política e social da polis. Essa letra C, nós vamos ver que ela, nós não encontramos nada de errado nela, né? Realmente, a economia escravista, principalmente depois que Atenas começou um processo de expansão e começou a capturar estrangeiros, né? Capturar estrangeiros e fazer deles escravos, e ao passo que a democracia foi evoluindo, nós vamos ver que realmente liberou os cidadãos do trabalho, né? Cidadão livre do trabalho para se dedicar à política. E nisso aí, por quê? Porque todo o trabalho manual e todo o trabalho, seja no comércio ou em outras áreas, eram feitos por outras pessoas, ou estrangeiros, metecos, homens livres ou escravos.
seja no campo, seja na cidade. E isso liberou para que se desenvolvesse uma sociedade urbana, né, que discutia as questões da cidadania, né, que ia para a praça, que era chamada de ágora, para discutir, né, as questões da sociedade, né? Então, essa letra C, ela está dentro. E só para vocês terem uma ideia, mesmo as pessoas que não tinham poder aquisitivo, mas eram cidadãos atenienses, né? Aquelas pessoas que eram nascidas de pai e mãe ateniense, sexo masculino, né? E mais de 21 anos, eles, chegou no auge da democracia, eles receberam uma bolsa para participar. Eles podiam sair dos seus ofícios, dos seus trabalhos, vamos dizer assim, da sua pequena propriedade, irem para a Ágora discutir as questões políticas. Então, essa letra C é a questão correta. Vamos para a próxima questão. Na Grécia, a cidade de Atenas foi fundada pelos jônios no centro da planície da Ática, próximo ao mar Egeu. E sobre a mesma é correto afirmar que conheceu formas de governo como monarquia, aristocracia, oligarquia, tirania e a democracia. B. A maioria da sua população era composta por escravos do Estado, sem direitos, denominados de ilotas. Essa letra B já está incorreta, né, pessoal? Ilotas eram os servos em Esparta. C. Na educação visava-se a formação de bons soldados, privilegiando a formação física e militar. Letra C está errada. Também essa característica de Esparta. Enquanto em Esparta se privilegiava a formação física e militar, em Atenas a educação trabalhava corpo e mente. Mente são em corpo são. Então, não, eles trabalhavam também a parte física, mas muito mais através da oratória, através da poesia, através do teatro, da retórica. Eles também trabalhavam muito a mente. Era integral, corpo e mente, diferentemente de Esparta, que era mais a questão física e militar. Então, a letra C também está incorreta. A partir dos 7 anos, as crianças do sexo masculino eram entregues ao Estado. Isso aqui você já sabe que é uma característica de Esparta. E letra E, a grande preocupação de suas instituições era voltada para a restrição à entrada de estrangeiros. Não, ela permitia estrangeiros, contanto que não tivesse direitos políticos, né? Mas era quem... Tanto os escravos eram estrangeiros e tinham aqueles estrangeiros metecos que, enfim, letra E também. Então, é a letra A. Você tem que lembrar que... Por que a letra A? Porque você tem que lembrar o seguinte, que Atenas ela não nasceu, né? Não teve um estalo para ser democracia. Atenas foi um processo evolutivo. Então, primeiramente, Atenas foi o quê? Atenas conheceu formas de governo como a monarquia, aristocracia, oligarquia, tirania e democracia. Então, assim, no primeiro momento tinha um rei, no segundo momento essa realeza foi substituída por grandes proprietários de terra, né? Quem tinha terra, a aristocracia. No terceiro momento foi governada por um elite, né, dos eupátridas, que eram os bem-nascidos. Em outro momento, teve o momento da tirania, que foi aquele momento em que alguns políticos, usando de popularidade, né, tomaram medidas, governaram, né, sozinhos e etc. E foi um desses tiranos, né, se não me engano eu, que foi Clístenes, que fundou a democracia. E por último, a democracia, que foi fundada por Clístenes, mas que foi aperfeiçoada por uma figura chamada Péricles, né? Péricles. Então, o correto aí é a letra A. Vamos à próxima questão. Na Idade Antiga, os eupátridas, os metecos e os escravos
são classes sociais pertencentes a: letra A, Atenas no período democrático; letra B, Esparta no auge do militarismo; letra C, Roma no expansismo republicano; e letra D, Constantinopla no domínio comercial do Mediterrâneo. Claro que essa aí é uma questão que eu coloquei muito fácil, pessoal. Quando se fala de eupátridas, metecos, escravos, vocês sabem que estamos nos referindo a Atenas, né? Já que em Esparta nós vamos falar de quê? Esparciatas, né? Nós vamos falar de ilotas, enfim, tem nada a ver. Roma nós vamos falar lá na frente, nós vamos falar de Roma, e as principais classes sociais são patrícios e plebeus. E Constantinopla já é outra questão muito bem depois. Então aí é a questão letra A. E por último aqui, né, temos essa questão aqui. Nas últimas eleições foram várias as referências ao Brasil como uma das maiores democracias modernas do mundo. Na Antiguidade Clássica, a cidade-estado de Atenas implantou pela primeira vez um regime democrático caracterizado pela... Aqui se faz um contraponto com a democracia atual, né? O Brasil se diz uma democracia, claro que não é uma democracia aperfeiçoada, é uma democracia que está engateando, mas nós fazemos parte de uma democracia e faz um paralelo entre a democracia no Brasil, na atualidade, na última eleição, com a democracia, no caso em Atenas, que foi o modelo de democracia, né? Quem implantou primeiro no mundo esse modelo. Um regime democrático caracterizado pelo quê, pessoal? Letra A, participação direta dos cidadãos, que correspondiam à minoria da população ateniense. Letra B, remuneração dos cargos públicos aos quais os ricos, estrangeiros ou não, tinham acesso. Possibilidade de as mulheres ocuparem cargos no governo, desde que proprietárias. Letra D, eleição de representantes do povo que, por sua vez, governariam essa rica cidade-estado. E letra D, obrigatoriedade de votar nas eleições para as assembleias, sob a pena de ser exilado da cidade. Então, pessoal, olhe bem, vamos começar pela letra E. Obrigatoriedade de votar nas eleições para as assembleias, sob pena de ser exilado da cidade. Não. Na realidade, o cidadão ateniense, quem era cidadão ateniense, tinha a liberdade de votar, ser votado, discutir as questões na Ágora, que era a praça que tinha no centro da cidade. Letra D, eleição de representantes do povo que, por sua vez, governariam essa rica cidade. Não era uma democracia representativa, indireta, como é a nossa atualmente. Então, a letra D não é por isso. Não tinha representantes indiretos, como nós hoje temos. Letra C, possibilidade de as mulheres ocuparem cargos no governo. Aqui você já descarta. A democracia, as mulheres nem cidadãs, nem eram consideradas cidadãs, infelizmente, né? Sociedade da época. Letra B, remuneração dos cargos públicos, aos quais os ricos, estrangeiros ou não, tinham acesso. Os ricos estrangeiros não tinham acesso. Os ricos estrangeiros, por mais que fossem ricos, se fossem ricos, poderiam ser comerciantes, os metecos, por exemplo, eles não tinham acesso, eram livres, mas não tinham acesso a cargo público. E letra A, participação direta dos cidadãos que correspondiam à minoria da população ateniense. Como eu falei, a maioria da população formada por escravos, estrangeiros, mulheres, crianças, não eram cidadãos. Só eram cidadãos homens, nascidos de pai e mãe ateniense, e, se não me engano, maiores de 21 anos, e a participação era direta, não é como hoje. Nós temos uma democracia indireta, porque até seria difícil a gente ter uma democracia direta com, sei lá, 100 milhões de eleitores, né? Aqui em Atenas, como era uma cidade-estado pequena, dava para reunir todo mundo na praça. Então, a questão correta é a letra A. Então, assim, nós corrigimos aqui, né, a atividade sobre Atenas, as principais características, né, da cidade-estado de Atenas. Até a próxima aula e
um bom final de semana para vocês.